Fala, catedráticos, vamos começar com mais um Esporte Bretão. E dessa vez vamos falar: o Corinthians precisa virar SAF. E quem deve comprar a SAF? Os próprios torcedores. Vai lá! Bom, galera, pode parecer maluquice, né? Mas é uma ideia maluca, mas é uma ideia muito viável, né? Nós já vimos muitos clubes virando SAF no Brasil. Umas estão dando certo, outras não. E a gente pode entrar num acordo aqui que a lei de SAFs no Brasil é uma lei um pouco capenga. Ela não é uma lei muito forte, porque não existe controle financeiro sério, não obriga as empresas a prestar contas para ninguém. A gente nem sabe em nome de quem realmente está registrada essas SAFs. Então pode ser um CNPJ com laranja. Então a lei da SAF ela é ruim no Brasil. Mas tem um alento, ela é melhor do que a lei de clubes. Então o clube hoje ele está na mesma linha de uma associação sem fins lucrativos. Então o clube ele não tem obrigação de prestar contas para ninguém. E é aí que a farra entra. Como é que é a ideia, né, do Corinthians se tornar ali uma SAF e a torcida comprar? Por quê? Porque talvez, creio eu, que a torcida do Corinthians é uma das poucas torcidas do Brasil que tem um poder paralelo dentro do clube. Então a Gaviões da Fiel, ela realmente, e todas as outras torcidas, tem outras torcidas ali dentro, ela tem uma força paralela que pressiona muito os dirigentes. A gente pode ver na crise do Cruzeiro em 2019, a diretoria estava pagando para a torcida, por isso que a torcida não fez muita coisa, não brigou muito e deixou o time chegar onde está. A torcida do Corinthians ela pode até trabalhar junto com a diretoria em certos momentos, mas no momento que o Corinthians começa a cair, foda a diretoria, foda o jogador, ela vai brigar com todo mundo. Então isso é muito importante, por isso que eu acho que no Brasil é a única torcida que realmente pode fazer uma diferença, fazer uma coisa dessa. Mas vamos lá, por que eu estou falando disso, né? Lembra lá do Cruzeiro 2019, vamos usar como exemplo, porque eu sou cruzeirense, acompanhei isso muito de perto. A torcida não estava pressionando tanto e a diretoria deitou e rolou. Por quê, cara? Hoje, como a gente tem uma associação, as empresas, né, os clubes são associações, não precisa prestar contas. Então, quando abriu a gaveta ali, tinha dirigente gastando dinheiro em casas de entretenimento adulto, pagando jantar, pagando um monte de coisa. E, cara, isso é normal dentro de um clube que não precisa prestar contas. E isso, posso ser sincero, é o menor dos roubos que acontecem lá dentro. Imagine o seguinte, imagine uma equipe de seguranças do clube que custa R$100.000 por mês. Essa equipe de seguranças ela vai ser contratada por um terceiro, então uma empresa terceirizada que vai contratar isso. Só que eles custam R$100.000 por mês. Aí o clube começa a pagar R$400.000 por mês para uma empresa criada num CNPJ que coincidentemente é do sobrinho do presidente do clube. Todos os conselheiros usam isso. O conselho hoje é o grande problema de todos os clubes do futebol brasileiro. O clube ele vai bem ou ele vai mal, depende do quantos conselheiros estão sugando ou não do clube. E geralmente eles podem ficar um tempo sem sugar, mas depois eles vêm um tempo sugando o tempo todo. Mas como é uma associação sem fins lucrativos, eu não preciso prestar contas. Eu posso pagar R$400.000 um serviço que custa R$100.000 de uma empresa que é de um amigo meu conselheiro. Posso, simplesmente posso. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Por isso que o primeiro trabalho é extirpar o conselho de dentro do clube. Esse conselho antigo, esse conselho que fala que está no nome do... tá jogando em favor do clube e não está. E é entregar isso para a torcida. Mas vamos fazer isso de forma correta para que a política do conselho também não contamine o clube. Do clube não, desculpa, a torcida é a nova empresa. E a SAF é a melhor saída. Até a gente está falando um pouquinho disso, né, de conta, cartão. Cara, o que a galera tá levantando do André Sanches, que ele gastou no cartão, vou ser bem sincero, é fichinha pelo que aconteceu lá dentro. Não tô falando que o André Sanches roubou, tá? Não sei. Geralmente o cara que bota a cara ali é o cara que menos rouba ou o cara que não rouba. Ele é só um testa de ferro para as coisas acontecerem por trás. Mas é interessante entender que aquilo ali é fichinha. Acontecem coisas muito mais pesadas. O futebol é um esporte extremamente rentável. Extremamente rentável.
Só que ele é dominado ali, principalmente no Brasil, pelos clubes, onde toda essa rentabilidade vai para o bolso de 400, 500 pessoas que fazem parte de um conselho e que ficam ali a vida inteira sugando esse dinheiro. Vamos lembrar o Cruzeiro de novo, tinha dirigente, conselheiro ali, que ganhava 30 mil reais por mês há 20, 25 anos nas custas do time, sendo que aquela função que aquele conselheiro fazia não vale 5 mil reais no mercado. Mas é assim, se você puxar a capivara, como diz na minha terra, você puxar a capivara ali, vai vir muita merda, tanta merda que você nem vai saber fazer. Vai ter que ser igual o Cruzeiro, melhor fechar e depois abrir outros, porque não tem como fazer tudo isso. Mas um último ponto que eu coloco nisso é o seguinte: quantos dirigentes você já viu que entrou no clube e depois saiu rico? Olha, eu trabalho e não recebo nada, e depois sai rico, depois vai para a política. De todos os dirigentes que eu já vi na história, eu acho que o Bandeira Melo do Flamengo e o Gilvan de Pinho Tavares do Cruzeiro foram os poucos presidentes que saíram dos clubes e não foram para política, não ficaram milionários e coisa e tal. Mas o restante, todos mudaram completamente a vida quando passaram ali pelo clube. E isso fica claro, é só você voltar aí no seu clube que você vai começar a perceber isso. Mas vamos começar a entender assim, como a torcida pode fazer isso? Primeiro, o Corinthians arrecadou 40 milhões de reais para o estádio, né, para pagar o estádio. Essa campanha do estádio foi uma furada, foi ruim. Qualquer pessoa que sabe um pouquinho de negócios, de investimentos, sabe que é uma campanha errada. Por quê? Porque você está pagando uma coisa que as pessoas que erraram continuam lá. E aí você vai pagar para esse patrimônio continuar no nome desses caras vão lá penhorar o estádio, daqui a 20 anos está devendo o estádio de novo. E daí, daqui a 20 anos passou 5 presidentes, quem vai cobrar o quê? Então, por isso que foi uma campanha que, do ponto de vista de resultado, o Corinthians precisava de muito mais dinheiro, deu errado, não conseguiu atingir o que precisava. Mas, para mim, foi uma campanha que mostrou uma coisa muito interessante. Foram quase 160 mil CPFs, 40 milhões de reais num projeto furado, num projeto de merda. Se o Corinthians, a torcida do Corinthians, tivesse um projeto sólido, imagine o potencial disso. Entendeu? É esse ponto que me faz entender que a torcida do Corinthians realmente consegue comprar o clube inteiro. Se a torcida do Corinthians quiser levantar 1 bilhão, ela consegue, só que ela vai precisar organizar um pouco para que isso aconteça. E como ela pode organizar isso? Qual que era a minha ideia? Esses 40 milhões que o Corinthians levantou, ele tem que pegar e procurar uma empresa tipo a CVM. CVM chama Comissão de Valores Mobiliários. É a empresa que controla e regulamenta a governança de todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Lojas Americanas, todas aquelas empresas que têm ações ali, a CVM, ela define quais são as regras, como tem que ser feito o balanço, a transparência, para que essas empresas tenham a idoneidade suficiente para estar na Bolsa e as pessoas comprarem a ação dela. Se a torcida do Corinthians pega esse dinheiro, vai até a CVM e faz uma consultoria estruturada, onde a CVM vai criar um modelo de gestão específico para o Corinthians, com transparência, mostrando o que deve ser feito, quais os cargos que deve ter, como deve funcionar um conselho profissional com pessoas renomadas que saibam do mercado e que esse conselho possa ser profissional. Para quê? Para que eu possa trocar quando ele estiver sendo ineficiente, e abaixo desse conselho eu tenho um grupo profissional de profissionais que realmente conseguem tocar e entendam de futebol e não saiam fazendo loucuras por aí. Então, tudo isso são profissionais que no momento que der errado você pode trocar, você pode colocar. Por isso que é importante montar esse plano. E a CVM, ela tem toda a expertise para ajudar nisso, porque é uma coisa nova, é uma coisa grande, o Corinthians é muito grande, então eu preciso também da empresa que seja expert em governança corporativa. E a CVM, ela é a autoridade. Ela pode até solicitar para contratar uma consultoria para ajudar numa coisa, mas ela pode montar esse plano, esse projeto, como vai funcionar o Corinthians nas mãos dos torcedores. Bom, uma vez isso na mão dos torcedores, esse plano nas mãos dos torcedores, aí eu começo uma nova campanha,
O Corinthians provavelmente vai torrar um pouco desses 40 milhões, a Gaviões ou a torcida vai torrar esses 40 milhões para montar esse plano. É só um plano. Com esse plano montado, eu levo esse plano ao conselho. Conselho, eu vou comprar o Corinthians com esse plano. Se for um plano claro, um plano objetivo, por que o conselho não vai aceitar? E a torcida do Corinthians, ela tem pressão suficiente para pressionar aqueles dirigentes de má fé que vão ir contra, que vão perder a mamata de estarem ali na direção. Porque o Corinthians vai expurgar esse conselho. Esses conselheiros, talvez a maioria deles, não vão participar mais do dia a dia do Corinthians, porque o Corinthians não vai ser mais um clube, vai ser uma empresa. E se bobear, uma empresa de capital aberto, não necessariamente precisa ser capital aberto, mas pode ser uma empresa de capital fechado, mas com uma governança de capital aberto, que é o que traz credibilidade para que esse plano aconteça. Uma vez que ela tem um sinal verde do conselho para caminhar com o projeto, aí a torcida do Corinthians abre novamente uma vaquinha. Nesse caso não é uma vaquinha, mas nesse caso são pessoas que vão realmente colocar dinheiro, colocar o CPF delas para comprar uma parte do Corinthians. E aí, galera, vai aparecer gente doando 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, e aí, cara, o céu é o limite, entendeu? 160 mil CPFs, gente que pode... 160 mil CPFs é muita coisa. Com o Corinthians, o tamanho do torcedor do Corinthians no Brasil inteiro, você vai trazer torcedor do Brasil inteiro com recurso que vai querer colocar algo ali. E isso vai ser muito importante, porque o projeto é estruturado. Qualquer pessoa que sabe um pouquinho de negócio, qualquer pessoa que sabe um pouquinho de investimento, fala o seguinte, beleza, aqui é que nós vamos entrar, porque isso aqui é sólido. Uma vez com esse dinheiro arrecadado, pronto, a torcida vai lá e aporta esse dinheiro no Corinthians e transforma o Corinthians em SAF. Mas aí vem os medos, e eu entendo esses medos, porque o Brasil tem muito medo, mas pouca explicação. E os especuladores? Existem. Mas uma boa gestão, ela tem processos, leis, regras internas que evitam que isso aconteça. Vou dar um primeiro exemplo. Futebol não é para ter lucro. Eu não quero que ninguém tenha lucro. Ótimo, você pode colocar uma regra que o Corinthians é um time que nunca vai distribuir dividendos. O corintiano que estiver comprando a ação do Corinthians, ele vai ter a garantia que nunca vai receber um lucro via dividendos. Isso elimina que no final do ano o Corinthians precise ter dinheiro no caixa para entregar para acionistas. Ele não precisa fazer isso, porque eu nunca vou dividir. Tudo que entrar vai ser reinvestido no clube, fazendo com que o bolo cresça cada vez mais. Imagina o Corinthians dessa forma, reinvestindo tudo que entra e todo ano sem precisar dar dinheiro para ninguém e principalmente fazendo as contas certinhas, sem conselheiros superfaturando em serviços dentro do futebol, sem conselheiros ganhando bola na venda e compra de jogador, sem conselheiro com os dentão em cima dos jogadores da categoria de base. Então ali você vê o potencial que esse time tem. O que a gente tem que entender é o seguinte, galera. Governança ou empresa bem gerida não é novela da Globo, tá? Novela da Globo sempre tem aquele cara maluco, aquele cara doidão, mal, que vai lá e consegue 51% das ações e começa a gerir a empresa. Cara, isso não existe. Qual o último gestor doidão de uma empresa listada em bolsa ou empresa com governança profissional vocês viram? Não existe isso, cara. É uma coisa que, tipo, a governança, ela tem processos para evitar que malucos assumam cargos dessa forma. E aí você pode colocar uma regra seguinte, nenhuma pessoa, nenhum CPF pode ter mais de 5% do total de ações do Corinthians. Isso evita que alguém seja realmente um majoritário para chegar a colocar o pau na mesa e ser o gestor. Outra regra que você pode colocar é o seguinte, quem for acionista do Corinthians não pode assumir a cadeira de consultor nem de gestor da empresa, entendeu? E aí você começa a dificultar ainda mais a entrada. E cara, podem estudar, são centenas de regras, milhares de regras que você pode criar para evitar que uma pessoa derrube uma empresa dessa. Por isso que empresas, por exemplo, igual a Lojas Americanas, que teve aquele escândalo absurdo e mesmo assim continuou de pé, porque a governança era muito boa. Inclusive, essa governança foi o que possibilitou que aquela fraude fosse descoberta.
Tem várias empresas aí que não estão listadas na bolsa que fazem e fizeram a mesma coisa que a loja das Americanas e nunca foram pegas, porque não tem governança. A loja das Americanas foi pega porque ela está na bolsa de valores, porque ela tem governança, porque ela é regulamentada e porque você tem um pool de profissionais que olham para aquilo e falam: isso está errado, eu preciso denunciar, porque senão eu faço um crime também. Eu estou cometendo um crime também. Então isso é importante. Eu sempre dou 2 exemplos para falar do que é uma governança. Há pouco tempo, a Red Bull, na Fórmula 1, demitiu um dos seus principais profissionais, o diretor eu não sei qual diretor de quê, um diretor total lá, o cara, talvez o diretor de maior sucesso da empresa. Demitiu e pronto, acabou. Porque a partir do momento que a empresa ela é privada, e privada com donos, e os donos são os torcedores, no momento que o desempenho não aconteceu, a pessoa simplesmente é trocada. Não tem essa novela que está rolando com o Corinthians agora, que sai o presidente, aí um sábado entra o outro presidente quer voltar. Isso não existe. No Cruzeiro, o Pedrinho comprou o Cruzeiro, chamou o Matos, depois de menos de um ano entendeu que o projeto do Matos não era bom, o Matos saiu e começou outro projeto, não doeu em ninguém, não foi merda para ninguém, e é isso que o Corinthians precisa criar. E é isso que vai ser criado a partir do momento que eu tenho acionistas, torcedores, com um conselho profissional, com uma gestão profissional. Essa é a chance do Corinthians. Agora, vamos ser sinceros, né? Eleição sim, eleição não. Sempre entra um dirigente maluco. É mais fácil, é melhor você contar nos dedos quantos dirigentes competentes que entraram no seu clube do que dirigentes competentes que fizeram algo realmente para o clube. Isso na história inteira. Então, quer dizer, esse modelo de clube, ele acabou. Agora a gente está numa fase no Brasil que é uma fase no futebol de gestão. Quem tiver a melhor gestão, vai. Entendeu? Melhor projeto de futebol, melhor projeto financeiro, vai. Quem tiver um projeto ruim, vai se dar mal. Então, por isso que eu vejo que a saída do Corinthians é ir pela torcida. Bom, e qual é a força disso, né? Eu estou falando de um projeto que ele vai estar estruturado, transparente, livre de política, livre de maracutaia de conselheiro. E só isso vai dar uma credibilidade enorme para esse projeto. É um projeto que não vai ter alguém ali que precisa chancelar. Vão ter milhões de torcedores por trás que vão estar dentro desse modelo. Você pode até falar o seguinte: olha, William, mas e se o corintiano lá compra umas cotas e aí ele falece, para quem que fica essas cotas e coisa e tal? O filho não é corintiano, é palmeirense, ele vai ficar. Cara, o cara faleceu, o cara quer se desfazer, ele pode. Sabe como isso acontece? Isso pode acontecer porque você pode colocar o seguinte: para comprar ações do Corinthians, você tem que ter no mínimo 5 anos de sócio torcedor pago ininterruptamente. Que seja 10, aí vocês vão começar a entender. 5 anos de sócio torcedor. A partir do momento que um cara faleceu, aquela cota fica disponível. E se um filho não for corintiano, se o filho não tiver qualificação, ele pode colocar lá: olha, vai ser meu filho, vai ser meu neto, vai ser meu avô. Mas se não tiver a qualificação, automaticamente vem um corintiano novo e esse corintiano novo pode comprar dele as ações. O filho dele, palmeirense, vai ganhar o dinheiro, mas as ações ficam com o novo corintiano. Pronto, você mantém aquilo dentro da torcida e ao mesmo tempo a possibilidade do corintiano fazer dinheiro com isso é só se ele vender a ação dele para um outro corintiano. E olha que legal, se o Corinthians for um timaço, essas ações vão sair cada vez mais caras. E aí, poxa, é uma coisa muito legal. O corintiano, no final da vida, aposentadoria, alguma coisa, ele pode desfazer disso para outro corintiano que vai continuar ali apoiando o time ao longo do tempo. Entendeu? Então você tem essas nuances que você pode colocar e que pode melhorar tudo isso. E qual é a força disso, né? Isso é muito grande, galera. Vai ter resistência. Então muita gente vai contra isso. Isso é loucura, isso vai cair na mão de gente errada, coisa e tal. Velho, na mão de gente errada já tá. Na mão das pessoas mais erradas possíveis. Tanto o Corinthians como a maioria dos times, a maioria dos clubes hoje estão na mão de gente errada. A chance realmente do Corinthians ser um time grande de forma recorrente é ele ter uma gestão boa. Não adianta só ganhar dinheiro, não adianta ser só uma torcida, tem que ter uma gestão.
daqui para frente, os times que estiverem nas primeiras posições serão times de boa gestão interna. Saber fazer, saber entender o mercado, saber entender quem é o grupo de forma profissional e organizada, para evitar essa bagunça que está acontecendo, por exemplo, no Flamengo, essa bagunça que acontece no Fluminense, essa bagunça que acontece no Corinthians. Você percebe que o Cruzeiro, quando ele compra, o Pedrinho compra o Cruzeiro, o Pedrinho começa a errar, depois ele aprende e o Cruzeiro começa a navegar. Botafogo é a mesma coisa, até que o texto é um pouco maluco, né? Mas você começa a entender a diferença de uma gestão de um clube e de uma SAF bem gerida, porque existem SAFs mal geridas, e aí SAF ou clube mal gerido é uma merda. Então, cara, vai ter muito conselheiro, vai ter muita gente da imprensa que vai contra, vai ter muito ex-jogador que é amigo de conselheiro que vai ficar ali, não, porque isso aí vai estar tirando o Corinthians da torcida, vai ter muita gente que vai estar ali junto com os conselheiros, gente da própria torcida falando. Mas, uma vez, a coisa transparente, ela é clara, né? Hoje, as maiores empresas do Brasil estão listadas na Bolsa porque ali traz a credibilidade. E o Corinthians é um time que ele precisa trazer credibilidade para ter essa marca forte no mercado. E a torcida do Corinthians, volta a falar, para mim é a única torcida que ela trabalha de forma separada do conselho. Ela não é um braço do conselho, ela pode ajudar. Na hora que a diretoria e o conselho pede, a torcida ajuda, a torcida faz, mas a torcida do Corinthians ela cobra muito e ela tem uma vida própria, podemos assim dizer. Então é muito diferente de qualquer outra torcida do Brasil. Eu sou cruzeirense, mas eu posso falar isso, que eu já vi muitos jogos do Corinthians, conheço corintianos e sei o quanto eles trabalham de forma diferente das outras torcidas. É realmente a parte. Então, se tiver esse modelo, se fizer um modelo parecido com esse, a torcida, o Corinthians pode ter uma chance enorme de ser um dos grandes clubes do Brasil. E não só aquele grande clube que de 10 em 10 anos tem 2 anos de luz e depois volta para a escuridão do meio de tabela para baixo do futebol brasileiro. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo Esporte Bretão. Vai!